Senhoras e senhores, bom dia. É com grande satisfação que a Fundação Sintaf recebe na manhã de hoje para o lançamento do 24º e 25º números da série Panorama Fiscal. A Panorama é uma publicação do Observatório de Finanças Públicas do Ceará, o OFCE, Centro de Estudos e Pesquisas, que foi instituído pela Fundação Sintaf e é patrocinado pelo Sindicato dos Fazendários do Ceará, o Sintaf, e pela Associação de Aposentados Fazendários do Ceará, a AFEC. O OFCE atua desenvolvendo avaliações da conjuntura e das políticas fiscais adotadas pelos governos. Dessa forma, identifica tendências e propõe mudanças na legislação e na gestão fiscal. A principal produção do OFCE, portanto, é a Panorama Fiscal. A publicação se propõe a analisar de forma científica e independente a situação fiscal do Estado do Ceará e dos municípios cearenses. Utilizando diversas fontes de pesquisa disponíveis, a Panorama realiza a análise histórica dos principais indicadores econômico-financeiros do Estado, contribuindo com a transparência e o controle social, além de realizar também estudos sobre projetos do governo que afetam a nossa sociedade. E na manhã de hoje, os pesquisadores do OFCE apresentarão 2 estudos. O primeiro traz o diagnóstico das finanças públicas estaduais, com base nos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, do segundo e terceiro bimestres deste ano. E o segundo estudo faz uma análise crítica da reforma da Previdência que tramita no Congresso Nacional. Também, após a apresentação dos pesquisadores do OFCE, teremos o momento dos debates. E dando início ao nosso evento, convido à mesa a senhora Mônica Menescal, diretora técnico-científica da Fundação Sintaf. Aqui a diretora Mônica representa, então, a diretora-geral da Fundação Sintaf, Ivelise Benzi Salles, que não pôde comparecer hoje ao nosso evento. Pode ficar. Na sequência, convido à mesa o senhor Lúcio Maia, diretor de organização do Sintaf e pesquisador sênior do OFCE. Também convido à mesa o presidente da Associação dos Aposentados Fazendários do Ceará, a AFEC, o senhor Gentil Rolim. Em primeiro lugar, convido a fazer uso da palavra a senhora Mônica Menescal. É uma honra muito grande estar aqui representando a Fundação Sintaf. E estou aqui hoje em virtude de que os demais membros da diretoria da Fundação estão participando de um evento no Cariri. Então, a Nina me pediu para que eu viesse representar, espero fazê-lo à altura. Bom, a Fundação Sintaf é uma instituição de ensino e pesquisa constituída pelo Sindicato dos Fazendários do Ceará, pelo Sintaf, como vocês sabem, em fevereiro de 2008. É uma instituição que desenvolve ações de cunho técnico, científico e cultural junto ao setor privado, a outras organizações do terceiro setor e a administração pública, no intuito de promover o aperfeiçoamento profissional dos diversos agentes sociais, assim como aprimorar, na plenitude, o desenvolvimento intelectual e humano. Antes de continuar, eu gostaria de cumprimentar meus companheiros de mesa. Luz, faz tempo que a gente conversa, né, Luz? Tudo bem? Bom dia. Bom, e nesse momento estamos comemorando algumas conquistas da Fundação, um novo projeto de lei, né, que irá liberar um membro da diretoria, a criação da nova diretoria, que atualmente é composta por essas pessoas: Ivelise Benzi Salles, a Nina, né, que é a diretora-geral,
a Jonilma Carvalho Maia, que é diretora administrativa e financeira, eu que estou substituindo a nossa amiga, companheira Elvira Rosa Guimarães Palmério, que teve que sair em virtude de outros projetos, né? E a Vera Lúcia Alves Camelo, que é a diretora de Cidadania, Inclusão Social e Cultura. Todas estão, com a minha exceção, estão participando desse evento lá no Cariri, né? Que é o Seminário de Educação Fiscal do Cariri. Nós estamos num momento de estabilidade financeira e com muitos projetos, a Fundação. Esperamos contar com a participação de todos e, ao mesmo tempo em que acolhemos todos os novos projetos e com vistas ao desenvolvimento, né, cultural, profissional e técnico dos servidores da Secretaria da Fazenda, que essa deve ser a maior missão, que não deve ser esquecida nunca, mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos de preocupação, né, como estamos passando hoje. A nossa formação, a busca de mais conhecimentos e de manter o nosso nível cultural e de formação acadêmica. O estudo, o conhecimento, né, como, se eu não me engano, Francis Bacon, né, que o maior poder é o conhecimento, saber é poder. E também tem uma frase que eu gosto muito de dizer: em terra de Sé, quem tem um olho é rei. Geralmente, esse único olho deve ser bem mais, mas eu traduzo como sendo o conhecimento. Então, quem tem de posse o saber, tem um mundo aos seus pés, tá? Então, bom dia a todos. Estamos lá na Fundação à disposição. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Estamos aqui para o lançamento de mais um evento da nossa revista Panorama Fiscal, que está composto, né, dentro da Fundação Sintaf, do Observatório de Finanças Públicas, que trata, né, como já foi dito, né, de analisar as finanças públicas de um modo geral, de forma isenta, né, científica, para que a sociedade tenha conhecimento do que está sendo executado, né, nos orçamentos, tanto a nível federal, estadual, municipal, para que a sociedade saiba cobrar dos seus administradores públicos, tá certo? Porque o orçamento público é uma peça fundamental para a sociedade. Infelizmente, né, ele é pouco analisado. Eu digo infelizmente porque era para ser a sociedade de modo geral. Na hora da execução, principalmente na elaboração do orçamento, é fundamental que a sociedade participe, para que na hora da sua execução esteja previsto, né, os gastos para aquelas finalidades da atividade de fim do Estado, principalmente com a educação, porque uma sociedade só se desenvolve com a educação. A educação que eu falo de um modo geral, para tornar uma pessoa cidadã, né, em todos os sentidos da palavra. E saúde, né, saneamento, tudo isso faz parte da atividade de fim do Estado. E muitas vezes esses recursos são mal empregados ou não aplicados, tá certo? E é dividido, às vezes, muitas vezes, com o próprio contribuinte, através de benefícios fiscais, tá certo? E quando ele chega a dar déficit, né, algebricamente, muitas vezes é o quê? Incompetência da própria administração pública de cobrar seus tributos, tá certo? Ou abrir mão, através, legalmente, de cobrá-los. Portanto, nosso observatório é muito importante nesse sentido, para que traduza, né, o que está sendo executado nesses orçamentos, para que a sociedade tome conhecimento de uma maneira
apesar da linguagem científica, mas de maneira mais clara, né, para que as pessoas possam entender, né, o que é um orçamento público. E hoje iremos debater 2 artigos, tá certo? Primeiro, que vai tratar da execução orçamentária e financeira do nosso Estado, relativa ao primeiro e segundo bimestre deste ano, que será apresentado pelos nossos bolsistas, né, do Observatório. Vocês sabem, o Observatório é um centro científico, né, da Fundação, e que tem os pesquisadores, né, e nós temos os bolsistas, né, para poder nos ajudarem. E ganham os 2 lados, né, tanto a Fundação como o Estado, através da pesquisa, como os próprios bolsistas, né, que alia a sua teoria à prática, né, na hora de examinar os orçamentos. E o segundo artigo vai ser feita uma crítica, né, sobre a reforma da Previdência, né, porque no nosso país fazem as coisas sem discutir com a sociedade como deve ser discutida, tá certo? A reforma da Previdência, como nós iremos apresentar, não é necessária da maneira como está sendo feita, ou seja, mais uma vez, quem está pagando a conta é o trabalhador e a sociedade de um modo geral, em detrimento de quê? Do capital financeiro especulativo. Portanto, esperamos que tenhamos uma boa manhã, né, de debates, né, para que possamos esclarecer a todos, né, dentro dos artigos que serão apresentados. Muito obrigado. Agradecemos a palavra, né, dos nossos representantes das nossas entidades e pedimos a todos que tomem seus assentos na plateia. Dando continuidade ao nosso evento, convido à mesa os pesquisadores júniores do Office, Sr. Gerson da Silva Ribeiro, Guilherme Reis Tavares e Rayana Barbosa Vasconcelos, para que possam, então, apresentar o conteúdo da 24ª edição da série Panorama Fiscal, que trata da análise das finanças públicas do Ceará no primeiro quadrimestre de 2019. Os pesquisadores irão dispor de 20 minutos para a sua apresentação. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, falar sobre a honra de estar aqui falando nesse auditório tão prestigioso, né, para pessoas que representam em uma categoria bastante importante, categorias importantes aqui dentro do nosso estado e tem uma grande representatividade na sociedade civil. A nossa apresentação hoje ela vai tratar sobre os resultados do Estado no primeiro quadrimestre desse ano e também no terceiro bimestre. Então a gente vai fazer uma apresentação bem mais resumida do que de costume, para também dar tempo, dar espaço para que o artigo da Previdência possa ser discutido com maior fluência, certo? Para aqueles que tenham maior interesse, esses dados que estão sendo apresentados aqui hoje, eles constam na edição 24 da Panorama Fiscal, não nessa edição que foi entregue para o público, que é a edição 25, que é específica da Previdência. Constam na edição de número 24, que está publicada no nosso site. E além dos indicadores das finanças públicas, essa edição 24 ela traz também um comparativo de resultados de indicadores sociais, né? Porque a gente fica falando muitas vezes sobre o desempenho das finanças públicas do Estado, sobre receita, sobre despesa, e a gente pode perder de vista aquilo que o Lúcio estava falando na introdução, que a grande finalidade do Estado é prover uma gama de serviços públicos para a sociedade de um modo geral. Então, na Panorama 24, a gente traz aí alguns resultados de indicadores de educação, de saúde, de segurança pública, para que a gente possa ter uma ideia de como que tem sido investido e quais são os resultados que têm sido gerados pelo gasto público aqui no estado do Ceará.
Ok? Eu peço licença para a plateia para apresentar aqui sentado mesmo, para facilitar aqui o manuseio das informações. Então, aqui só para a gente dar uma situada como é que vai ser a apresentação. No primeiro momento eu vou estar apresentando para vocês os resultados do primeiro quadrimestre, ou seja, dos primeiros 4 meses de 2019, sempre comparando com o mesmo período do ano anterior, para que a gente possa ter uma análise aí comparativa. No segundo momento, a Rayana e o Guilherme vão estar trazendo a análise do terceiro bimestre, evidenciando qual foi o comportamento das receitas e das despesas correntes de capital no terceiro bimestre. Bom, a gente tem aqui, de início, um quadro que resume o comportamento das receitas e despesas correntes do Estado. O que seria isso, né? O que seria? Pode ser que para alguém não seja claro o que é que significa esses conceitos de receita e despesa corrente. Então, a grosso modo, receitas correntes e despesas correntes são as receitas e despesas relacionadas ao custeio dos serviços básicos do Estado. A despesa corrente é a despesa com pessoal, é a despesa com gastos relacionados ao custeio. E receita corrente, principalmente a receita tributária, a receita que o Estado arrecada através dos impostos que a sociedade paga, e a receita que o Estado recebe de transferências da União, certo? E aí a gente pode verificar a variação dessas receitas e despesas no primeiro quadrimestre. E o que a gente observa é que, de um modo geral, as receitas elas cresceram em torno de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Receitas correntes, a receita corrente cresceu 5,78%, o ICMS, que é o principal componente, o principal imposto que o Estado cobra, onde ele arrecada mais, cresceu 5,6%, e as transferências que a União faz para o Estado também cresceram 5,3%. O que é importante destacar aqui? É que, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica do Ceará, o IPES, o PIB do Ceará no primeiro trimestre, que pega aqui esse quadrimestre, ele cresceu apenas 0,2%. Então, acontece que as receitas correntes e o ICMS eles estão crescendo acima daquilo da atividade econômica, o que pode ter algumas justificativas, algumas explicações para isso, como, por exemplo, um aumento na eficiência na arrecadação, dentre outras coisas. Mas o indicador é muito positivo. E se nós compararmos isso aqui com o resultado do Brasil, de acordo com os dados do Tesouro Nacional, o estado do Ceará foi o segundo estado que mais aumentou a receita corrente no primeiro semestre de 2019, perdendo apenas para o estado de Roraima, que aumentou aí de forma, eu diria assim, extraordinária em decorrência da crise energética que está acontecendo lá no estado. E aí eles estão tendo que comercializar mais combustível e aí aumenta o ICMS e aumenta a receita corrente. Então, o estado do Ceará foi o estado que mais aumentou a sua receita no primeiro semestre desse ano. E na parte de baixo da tabela a gente tem as despesas, Tem que lembrar sempre que tem sido propalado aí pela administração pública que o Ceará vive um momento de contenção de despesas e esse momento ele se mostra aí nessa tabela, quando as despesas correntes elas crescem apenas 1,73%. Então, o total das despesas correntes, as despesas relacionadas ao custeio da máquina pública, cresceram menos de 2% nos primeiros 3 meses. E as despesas com pessoal cresceram 3,9% e juros e encargos aqui tem aí um grande ganho de 20,6%. Aqui são as receitas e despesas de capital. Qual é a diferença dessas receitas e despesas de capital para corrente? Receita e despesa de capital são direcionadas para investimentos, para a construção de hospitais, para a construção de escolas, para melhorias na infraestrutura, seja no saneamento, seja na estrutura rodoviária, para a segurança pública. Então, tudo isso aqui é relacionado ao investimento. E o que a gente começa a perceber? É que existe uma queda brusca em relação ao ano anterior, tanto nas receitas como nas despesas de capital. Se vocês verificarem aí, na penúltima linha da tabela, os investimentos eles caíram
praticamente 50% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então isso aqui evidencia uma coisa que é sempre comum quando se fala de contenção de despesas. Normalmente, aonde o corte é feito são nos investimentos. E isso, obviamente, penaliza a sociedade que precisa que o Estado esteja provendo saúde, provendo educação, provendo segurança pública. Então, qual é o resumo aqui? Receitas e despesas correntes. Receitas correntes crescendo, despesas correntes crescendo pouco, e receitas e despesas de capital caindo bastante. Aqui a gente tem um ponto muito importante na estrutura das despesas públicas, que são as despesas com pessoal. E o que essa tabela evidencia para a gente? Primeiro que a gente tem aqui um comparativo de 2015 até maio e abril, os últimos 12 meses, né, de maio de 2018 a abril de 2019. Aí a gente tem os poderes, todos os poderes que compõem o Estado, o Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, e o total desses poderes. E aí, se vocês observarem a última linha, a gente vai ter os limites máximo, prudencial e o limite de alerta, que são previstos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? E se nós pegarmos aqui de 2015, pegando de 2015 até os dias de hoje, o único momento em que o Estado do Ceará infringiu os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, melhor dizendo, infringiu o limite de alerta, foi em 2015. De 2015 até o período mais recente, sempre o Estado esteve respeitando os 3 limites, sejam os limites máximo, prudencial e de alerta. Um outro ponto importante também, um outro ponto importante são os resultados primário, nominal e o resultado orçamentário do Estado, certo? Começando pelo resultado primário, né, que são as receitas e despesas, aquilo que o Estado arrecada menos aquilo que o Estado gasta, excetuando as receitas e despesas financeiras, ou seja, quanto o Estado paga de juros, de amortização e quanto ele recebe de eventuais ganhos financeiros que ele possa ter. E aqui a gente tem a comparação do resultado primário do Estado de 2014, o primeiro quadrimestre de 2014. O primeiro quadrimestre de 2014 e o primeiro quadrimestre de 2019. O que a gente percebe é que, em todos os anos, o Estado sempre manteve um resultado primário acima de 1 bilhão e que, com exceção do ano de 2018, eles estiveram todos ali em torno de entre 7% e 9% da receita corrente líquida. Então, por exemplo, esse ano, praticamente 9,5% daquilo que o Estado arrecadou melhor dizendo, o resultado primário, né, essa diferença entre receita e despesa menos as receitas e despesas financeiras, representa praticamente 10% daquilo tudo que o Estado arrecadou e tem de forma líquida, que é a receita corrente líquida. Então, é um resultado assim que... Por que isso aqui é importante? Porque se nós tivéssemos aqui, ao invés de seguidos resultados primários superavitários, a gente tivesse o inverso, ia estar demonstrando um evidente desequilíbrio fiscal. E aqui a gente tem um cenário que mostra equilíbrio. O resultado nominal. O resultado nominal ele indica a variação do estoque da dívida. Quanto o Estado está devendo, quanto que ele deve para os seus credores, né? E aí aqui a gente tem nessa tabela, mais uma vez, a comparação de 2012 até 2019 da dívida do Estado no primeiro quadrimestre. Se vocês olharem lá para a última coluna, que tem a dívida como percentual da receita corrente líquida, a gente vai ver que existe um crescimento em relação de 2012 para cá, né, que era 20,75%, e nesse ano foi de 48,17%. No entanto, é importante destacar que o limite imposto previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal para esse indicador aqui é de 200%. Então, o Estado está muito longe de atingir esse limite. Então, não existe problemas em relação à dívida pública do Estado. Você pensa assim, mas quer dizer então que 50% da receita do Estado, a dívida equivale a 50% da receita do Estado no primeiro quadrimestre? Isso.
No entanto, essas dívidas elas têm perfil de longo prazo. Não é como se o Estado tivesse que pagar daqui a um mês, daqui a 2 meses. São dívidas que o Estado tem que pagar daqui a 10 anos, 15 anos, que ele vai pagando de forma... Ele vai suavizando o pagamento dessa dívida. Então, é um indicador também de saúde fiscal. E se nós considerarmos o resultado nominal, que é a diferença entre o estoque da dívida no final de 2018, 31 de dezembro de 2018, e no final desse quadrimestre, a dívida do Ceará reduziu em 1,4 bilhão em 4 meses. Então, houve aí uma diminuição no estoque da dívida nesse período do primeiro quadrimestre. E, por fim, esses indicadores de resultado, a gente tem aqui o resultado orçamentário. Qual que é a diferença do resultado orçamentário para o resultado nominal para o resultado primário? Lembre-se lá que no resultado primário, eu falei que a gente tirava as receitas financeiras e as despesas financeiras. Aqui no resultado orçamentário, não. São todas as receitas e todas as despesas do Estado. Obviamente que um superávit, né, as receitas serem maiores do que as despesas, é o resultado desejável. Ou pelo menos um equilíbrio. Pelo menos um empate aí entre receita e despesa. Então, a gente tem aqui na parte de cima da tabela as despesas liquidadas, né, considerando o estágio de liquidação das despesas, e na parte de baixo as despesas empenhadas. E esse resultado orçamentário ele está decomposto aí entre o orçamento corrente, o orçamento de capital e o orçamento total. Então, observando aí o orçamento corrente, primeiro, que são as receitas e despesas correntes, a gente tem que o resultado orçamentário até o bimestre, até o segundo bimestre, os primeiros 4 meses, foi de 3 bilhões de reais. Então, as receitas excederam as despesas em 3 bilhões. Isso considerando a despesa liquidada. Considerando a despesa empenhada, foi de 2,6 bilhões. O resultado orçamentário de capital, via de regra, ele é deficitário mesmo, né? Então, a gente tem que ele foi deficitário em 833 milhões, considerando as despesas liquidadas, e deficitário em 896 milhões, considerando as despesas empenhadas. O que resulta, a soma dos dois orçamentos, o orçamento corrente e o orçamento de capital, em um superávit de 2,1 bilhões, considerando as despesas liquidadas, e de 1,7 bilhão, considerando a despesa empenhada. Traduzindo isso aqui, e somando com os resultados que a gente mostrou nos 2 slides anteriores, quer dizer que esse primeiro quadrimestre é um quadrimestre que é marcado por um grande esforço do Estado em atingir esses resultados aqui. Agora, como se dá esse esforço? Esse esforço se dá por meio de aumento de receita ou por meio de diminuição de despesa. Então, é importante que se observe qual que é a via que o Estado tem optado para conseguir esses resultados. A gente viu lá nos primeiros slides que houve um aumento de receita significativo, e isso vai ser evidenciado também quando os outros pesquisadores estiverem falando do terceiro bimestre. Mas também não é positivo para a sociedade que o Estado esteja fazendo cortes de forma linear nas despesas, sem considerar as particularidades de cada área específica, de cada gasto. E aqui, esse último slide da minha parte é um resultado prévio do 4º bimestre. O 4º bimestre, os dados da Lei de Responsabilidade Fiscal não foram publicados ainda, mas a gente tem os dados do Portal da Transparência do Estado, e a gente vê que o resultado orçamentário continua sendo ainda expressivo, variando aí entre 2,5 bilhões, considerando a despesa empenhada, e 3,08 bilhões, considerando as despesas já pagas. Ok? Então, eu vou passar aqui a palavra para a Rayana, que ela vai continuar falando agora sobre o terceiro bimestre especificamente, né? o primeiro semestre do ano. Bom dia. Como já se havia falado, a gente analisa o terceiro bimestre comparado com o mesmo período do ano anterior. Então, de forma geral, a receita corrente aumentou 14,68% no terceiro bimestre, passou do valor de 4,43 bilhões em 2018 para 5,08 bilhões em 2019. A receita corrente líquida cresceu 19,11%, e dentre essas receitas, as receitas tributárias foi a
que teve destaque com crescimento de 30,13%. Passou do valor de 2,36 bilhões em 2018 para 3,07 bilhões em 2019. Um ponto importante a se destacar em relação a essa variação significativa da receita tributária é que, em 2018, a arrecadação de ICMS foi prejudicada nos meses de maio e junho de 2018 por conta da greve dos caminhoneiros. E outro ponto também é da arrecadação do ITCMD, do ITCDI, que cresceu muito aceleradamente no mês de maio de 2019. As transferências correntes tiveram resultado negativo de 4,02%. Já nas despesas correntes, como o Gerson havia falado, o corte é nas despesas e diminuíram em 4,99%. E, apesar desse resultado, as despesas com o pessoal cresceram 12,13%. Analisando o acumulado até o terceiro bimestre, ou seja, o primeiro semestre do ano, comparado com o primeiro semestre de 2018, as receitas correntes cresceram 8,69%. A receita corrente líquida cresceu 9,91%, as receitas tributárias 13,08% e as transferências correntes 1,62%. Foi o menor aumento. O ICMS é um imposto que faz parte da maior parcela das receitas tributárias. Ele cresceu 6,82%. Já as despesas correntes, no acumulado do primeiro semestre, em relação ao primeiro semestre de 2018, diminuiu em 0,25%. E, apesar desse resultado, as despesas com pessoal e juros tiveram variação positiva, de 3,76% e 13,87%. Esse gráfico apresenta o resultado da receita corrente líquida e apresenta o acumulado de 12 meses, desde o ano de 2012 até o acumulado de julho de 2018 até junho de 2019. É possível perceber que, em meados de 2013, a arrecadação foi a menor da série analisada. Depois tiveram algumas variações durante esse período, e a partir de 2017 teve uma tendência crescente, chegando ao maior valor da série, de 20,85 bilhões, no acumulado até junho de 2019. Analisando a receita corrente líquida nos últimos 24 meses, está separada em dois períodos de 12 meses cada. É possível perceber que o período recente, que é o representado pela linha pontilhada, apresentou maiores resultados na maioria dos meses dessa série. O acumulado de 12 meses recente foi 9,43% maior do que o acumulado dos 2 meses anteriores. Analisando a receita corrente líquida ainda, somente no terceiro bimestre, ela cresceu 19,11%, um crescimento mais significativo. Passou de 3,12 bilhões em 2018 para 3,72 bilhões em 2019. E, apresentando o acumulado do ano, variou 9,91% positivamente. Dentre as receitas correntes, as receitas tributárias é que apresenta a maior participação das receitas correntes. Esse gráfico apresenta a composição das receitas tributárias, que teve maior participação no primeiro semestre de 2019, representado pelo ICMS, 72,34%, seguido do IPVA, de 10,05%,
depois ITCD de 6,25%, em seguida o imposto de renda 6,52% e outras receitas, outros impostos, taxas e contribuições de 4,85%. Pronto. Esse gráfico apresenta a composição das transferências correntes. As transferências correntes é outro componente importante das receitas correntes. A sua maior parte é representada pelas transferências do Fundo de Participação dos Estados, que no primeiro semestre de 2019 representou 73,09% dessas transferências. Seguido do Fundo de Manutenção da Educação Básica, que teve um percentual de 17,71% da participação, seguido de outras transferências correntes, com participação de 8,96%, e, por último, 0,24%, referente à Lei Complementar 61 de 89, que trata do repasse da União para os estados e municípios do imposto do IPI. A próxima análise é das despesas correntes. O gráfico também apresenta uma série histórica desde 2012, no acumulado de 6 bimestres, até 2019, no acumulado de 6 bimestres, até o terceiro bimestre de 2019. O menor valor da série se deu até o quarto bimestre de 2013, no valor de 20,30 bilhões. A partir de 2017, tem uma tendência crescente, que se chega ao valor de 22,50 bilhões, no acumulado até o segundo bimestre de 2019. E analisando a despesa com pessoal, que é a maior participação das despesas correntes do Estado, aqui tem uma série de 24 meses, os 24 últimos meses, divididos em 6 bimestres cada. Os últimos 6 bimestres foi semelhante ao comportamento dos 6 últimos bimestres anteriores, mas o resultado foi superior em 6,16%. O acumulado de 6 bimestres atuais totalizaram 11,61 bilhões de reais e o resultado dos 6 bimestres anteriores totalizou 10,94 bilhões. O resultado apresentado somente analisando o terceiro bimestre comparado com o terceiro bimestre de 2019, as despesas com pessoal cresceram 2,13% e no semestre cresceram 3,75%. Bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento aqui à análise dos resultados do terceiro bimestre, certo? Enfatizando agora a parte de receita e despesa de capital. Bom, primeiramente, a gente tem uma tabela síntese com os resultados apenas do terceiro bimestre, certo? Comparando 2019 com 2018. A gente tem receita de capital, de modo geral, teve uma queda de 60%, né? Uma queda bastante expressiva. Operações de crédito caíram 47%, transferências de capital caíram 85%. Em relação às despesas de capital, de modo geral, caíram 36%, os investimentos caíram 50%, e a amortização da dívida, ao contrário dos demais itens, apresentou crescimento bastante expressivo também, de 40%. Pode voltar. Em relação ao primeiro semestre, né, ou seja, o acumulado até o terceiro bimestre, as variações foram basicamente semelhantes ao que a gente observou apenas no terceiro bimestre. Receita de capital caíram 64%, operações de crédito também, transferências de capital caíram 62%. Em relação às despesas, elas caíram 33%, investimentos praticamente 50% e a amortização da dívida novamente, ao contrário dos demais, apresentando um crescimento aí de 4,75%. Para votar.
Bom, esse gráfico ele segue basicamente a mesma lógica dos que a Rayana estava apresentando, né, que é um acumulado em 12 meses, em 6 bimestres, no caso, começando em 2012, indo até o último intervalo, que é do quarto bimestre de 2018 até o terceiro de 2019. Então, aqui, para as receitas capital, a gente nota que elas ficavam num patamar relativamente alto, ali por volta de 2014, atingiu um pico de 3,8 bilhões, veio caindo, depois teve um salto ali, teve uma operação de crédito aqui bastante expressiva, vou comentar no próximo slide. Aí ela, enfim, teve esse salto, depois voltou a cair, inclusive nesse último intervalo, que é o do acumulado até o terceiro bimestre de 2019, esse 1,21 bilhões é o menor valor em todo esse período aqui que a gente analisou. Bom, considerando apenas as operações de crédito, a gente nota... Esse aqui é um gráfico dos últimos 12 bimestres, né? Os últimos 2 anos, a gente dividiu ao meio, em 2 séries iguais. A gente nota que tem um valor bastante fora do normal ali no sexto bimestre de 2017, que a gente, inclusive, já comentou em outras apresentações. Segundo consta no SADPEM, que é onde tem o cadastro da dívida pública, isso aqui foi uma operação de crédito que o governo do Estado tomou com o Banco do Brasil, de um pouco mais de 1 bilhão, com o objetivo de amortizar a dívida do Estado. Mas, fora esse valor fora da curva, a gente nota que, em geral, bimestre a bimestre, operações de crédito se situa ali próximo de 100 bilhões, certo? Se a gente considerar o acumulado de cada um dos períodos, houve uma variação negativa de 68% naturalmente, já que no sexto bimestre de 2017 teve essa operação bastante expressiva. Aqui para as operações de transferência de capital, novamente em 2014 um valor, o pico se situa em 2014, certo? Depois ela vem caindo suavemente até atingir ali nesse último intervalo 342 milhões, que é o segundo menor valor de todo o período considerado, só perde para aqueles 294 milhões que foi observado no acumulado até o quarto bimestre de 2013. Perdão. Bom, passando agora para as despesas, novamente em 2014 há um valor, o pico se situa ali por volta de 2014, de 5,8 bilhões, ela vem em uma trajetória de queda relativamente suave, atinge um mínimo ali por volta de 2017, de 3,3 bilhões, depois cresce mais um pouquinho, mas volta a cair novamente, até alcançar os 3,49 bilhões, nesse acumulado até o terceiro bimestre de 2019. Bom, agora os investimentos, naturalmente eles têm um comportamento bastante semelhante com o das despesas de capital. Isso é o esperado, já que os investimentos representam a maior parcela das despesas de capital. Então a gente nota, novamente, em 2014 um valor acima do normal, depois vem uma trajetória de queda suave, atinge um mínimo ali por volta de 2017, depois cresce mais um pouquinho, mas novamente volta a cair. Novamente, analisando os últimos 2 anos, dividido ao meio, ao contrário das operações de crédito, não tem nenhum valor bastante fora do normal. Comparando bimestre a bimestre, a gente nota que não tem nenhum valor muito diferente em relação ao bimestre anterior, com exceção do terceiro bimestre, tem uma diferença relativamente grande, né, que foi de 50%, como eu já tinha comentado. E se a gente considerar o acumulado de cada um dos períodos, houve uma queda de 15%, certo? E por último, as despesas com amortização da dívida, é interessante que elas têm exatamente o comportamento contrário das demais, né? Em 2014 ela atinge o mínimo, as outras atingem o máximo, e em 2017 ali ela atinge o máximo dela aqui em 2017, certo? Até alcançar agora no acumulado até o terceiro bimestre de 2019, 861 milhões de reais, que em relação ao mesmo período do ano anterior, né, ou seja, do quarto bimestre de 2017 ao terceiro de 2018, representou uma queda de aproximadamente 20%. Então,
Então a gente vai encerrar nossa apresentação aqui. Agradecemos pela atenção. E para resumir tudo que foi posto aqui, são 2 pontos principais na nossa opinião. Primeiro, são os resultados orçamentários que o Estado conseguiu nesses primeiros 6 meses, que demonstram aí superávites na casa de praticamente 3 bilhões, as receitas excedendo as despesas nesse montante. E outro resultado importantíssimo, ao meu ver, é a queda nos investimentos, né? A gente tem sempre que lembrar que, durante os últimos anos, o Estado do Ceará tem sido o Estado que mais investe em proporção da sua receita corrente líquida. No entanto, nesse primeiro semestre existiram quedas significativas de, como foi colocado aqui pelo Guilherme, praticamente 50% no montante investido. Então, é preciso que se tenha equilíbrio fiscal, equilíbrio orçamentário. No entanto, é preciso também que se observe a importância do Estado realizar investimentos em áreas estratégicas para a sociedade. Então, agradecemos a atenção e um bom dia a todos.